Bom dia, pessoas queridas. É com imensa alegria que hoje estamos aqui para mais uma live das Mulheres Incríveis. Hoje estaremos com uma convidada muito especial, pelo menos para mim, ela é muito especial, que é a Gláucia Tavares. Ela foi minha professora na faculdade e eu aprendi e aprendo muito com ela. Eu tenho certeza que vocês também vão aprender, tá? Então, o tema da nossa live de hoje é o seguinte: é possível vida real sem vulnerabilidade? Então, eu vou chamar as nossas convidadas, a Ami, na presença da Drica, né, que é a nossa interlocutora aqui de todas as lives, e a Gláucia. Vamos lá. Oi, oi, oi. Ver se vai entrar. Oi. Oi. Drica, bom dia. Gente, Bom cada dia dia. com um look novo, hein, Drica? É, Bom dia, meu querido. Então, vamos começar a nossa live. Vou convidar aqui a Gláucia. Vai se apresentando, então, enquanto isso. olha, eu sou a Adriane Drica Cruz da AME e eu queria já agradecer a vocês que estão aqui com a gente e pedir para cada uma das pessoas que estão com a gente. Ei, Gláucia. Tá bom, Adrica? Bom dia. Bem, Bom dia, minha só vou dar querida. só vou dar uns recadinhos daqui, Gláucia, Claro. para as pessoas que estão entrando com a gente, para elas irem, ó. É um pedido que eu faço toda vez. A gente precisa que vocês cliquem no onde que tem um aviãozinho. O aviãozinho, você vai convidar os seus colegas que você acha que seria legal ouvir esse nosso bate-papo. Com o aviãozinho, você faz isso. E aí, tem também um coraçãozinho aí no seu Instagram, que você vê uma coisa que é um coração. Você clica neste coraçãozinho, que o coraçãozinho você vai falar para o Instagram que o que você está ouvindo, você está gostando, você acha legal o que nós estamos falando, e aí o Instagram vai convidar mais pessoas para poder participar com a gente. Então, eu peço a vocês, enquanto estão aqui com a gente, que façam essas duas ajudas. Clique no aviãozinho, convide seus amigos, a sua rede de amizade, e clique no coração, convidando todo mundo para entrar na nossa live, que vamos ouvir hoje a Gláucia, que tem muitas coisas maravilhosas para nos falar. Pelo menos o que eu tenho de propaganda é muito bom. Eu quero muito ouvir você. Então, se apresente para a gente, Gláucia, e fale para a gente desse encanto que é você. Nos mostre um pouco mais de você. Bom Enquanto dia, bom dia. a Fala. Drica falava que eu já fui compartilhando para a gente ter a live bem movimentada. Valeu. Ô, Cris, então um prazer o convite, é uma alegria te conhecer, né, Drica? E essa caminhada aí, então, quem é Gláucia? Né? Gláucia está aqui. Eu gosto muito quando o Rubem Alves diz que quando a gente apresenta o nosso currículo vitae, na verdade, ele deveria chamar currículo mortis, porque ele vai contar o que a gente fez, né? O que a gente está fazendo, né? E a Gláucia que está aqui, pegando o seu aviãozinho, torcendo para que a gente possa ter uma boa viagem, né? E que chegue no coração de cada um, né? Então, acho que essa é a ideia, né? A satisfação, e gosto muito, e Cris conhece isso, né? Gostamos tanto de Guimarães Rosa, quando ele diz que o mestre é aquele cujo discípulo supera. Então, é com muita alegria que eu venho acompanhando aí o caminho profissional que a Cristiane tem feito, compatibilizando aí as condições familiares, cuidando aí dos filhotes, né? E também trazendo muitas contribuições para as pessoas que estão na vida, né? E aí, Drica, com essa proposta, com esse projeto, e a ideia, né? Então, quando recebi o convite da Cris, para que a gente possa compartilhar, sim. E eu acho que eu trago, de alguma maneira, a história da vulnerabilidade,
o que eu chamo de uma mudança de paradigma, porque por muito tempo a vida do terapeuta, do psicólogo, ela era muito preservada, né? E mantinha a distância. A partir de uma experiência pessoal nada favorável, né? Que foi a morte da minha filha caçula, há 24 anos, isso trouxe, de fato, uma outra situação, porque esse evento ele não poderia se manter ali guardado, né? Era algo que ele me acompanha e me constitui, né? Então, a partir daí, né, Drica, já vinha, né? E esse ano faço 45 anos de formada, então temos uma caminhada, né? Eu me graduei na Fafiche, e naquela época eu era monitora na FUMEC, então houve até uma proposta para que eu transferisse o curso para a FUMEC para poder eu continuar na condição de monitoria, mas dadas as condições do curso, que eu já estava com disciplinas encaminhadas e tal, eu acabei me graduando, então eu formei dia 8 de dezembro, me tornei mãe dia 15 de dezembro, e em fevereiro eu era professora. Então as coisas foram assim um pouco, bastante, né? E ao longo dessa caminhada na FUMEC, tive muitos alunos, muito mais velhos do que eu, né? Eu iniciando aí, sim, a vida profissional, e à medida que fiquei lá, me aposentei, depois retornei, atualmente eu acabei pedindo, então, o meu desligamento voluntário em função realmente do trabalho e da graduação na pandemia, que foi algo que eu tive dificuldade de me ajustar. Eu me mantenho, coordeno o curso de pós-graduação, eu dou aulas na pós-graduação, mas a aula regular na graduação, com o esquema das câmeras fechadas, era algo que eu perdia muito o contato com as pessoas e isso não foi uma coisa que ficou favorável a mim, não. Então, eu trabalhei em 2020, o primeiro semestre, com esse esquema, né? E rapidamente a gente teve que, em 3 dias, introduzir realmente esse esquema da educação à distância, né? E eu acho que as nossas vulnerabilidades, se alguém até então achava que estava acima de qualquer desafio, né? A pandemia, naturalmente, trouxe essa agudização, né? E essa condição de como cada um poder se ajustar às mudanças e aos ajustes que a vida nos convoca, né? Existiu uma convocação coletiva e, naturalmente, a forma muito singular como cada um se empenhou, desenvolveu e tudo mais. Então, eu acho que já deu para começar, né, Drica? Vamos lá. E estamos aí, né, Cris? A alegria desse trio. Deixa eu só falar um tiquinho aqui, Drica, mas é interessante, né? Porque antes da gente começar a live hoje, eu estava pensando que esse projeto Mulheres Incríveis é justamente para a gente reunir mulheres que trazem as suas vulnerabilidades e que transformam a vida a partir delas, né? E hoje eu estava pensando nesse encontro, né? Onde nós três trazemos aí um registro de uma marca de perdas e de superações mesmo na história de vida, né? Então, você perdeu a Camila, eu nasci depois da perda do meu irmão, e a Drica tem aí também algumas histórias, né, Drica? E o desafio maior, no primeiro momento, foi a chegada do João, né? Eu não sei se você sabe da história da Drica, mas aí eu queria que a Drica também falasse um pouquinho da história dela com o João, como é que isso também veio transformar a vida dela, né, nessa questão da vulnerabilidade. Então, Eu conta ia aí, falar Drica. isso. Há pessoas que perdem os filhos e têm que se reestruturar. Há pessoas que perdem o filho dos sonhos e não perde o filho. O filho nasce, mas nasce com uma deficiência que não encaixa no perfil padrão nosso, né, de como que a gente quer o filho. Eu tive essa perda. O João nasceu com paralisia cerebral. Ele é totalmente dependente para todas as atividades da vida diária. Ele precisa de mim para fazer tudo. Então, me frustrou como mãe
e também me frustrou como mulher, porque aí, nesse momento, eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais um monte de coisa, e fica só por conta de dar um ressacha aí na vida do João, criar alguma coisa para a vida do João, só que nada se cria na vida do João, parece isso, que é disse Deus haja luz e só vai tendo trevas e nunca vem a luz de jeito nenhum, e aí a gente fica nesse desespero de existência, tentando equilibrar a minha vida e a do João. E aí nasceu a AME e nasceu a Drica Cruz, diferente, essa Drica que existe hoje, que pensa em cuidar de mim para depois cuidar do João e com total liberdade, sem peso, igual eu tinha tanto peso, tanta vergonha de ter vontade de comer, de dormir, de ir numa festa, e que não tivesse aquele menino lá me puxando, me atrapalhando de conversar, de existir, não sentir vergonha disso, e ao mesmo tempo também, Gláucia, como conviver com as pessoas em paz, né? Que aí é esse negócio da distância da internet que essa vida nos trouxe com a pandemia. Como deixar que as pessoas vivam com a gente, mas sem encostar tanto? É porque a gente precisa delas. A gente não conseguiu ficar longe de todo mundo mesmo com a pandemia. Então eu preciso do outro, mas eu não posso deixar que o outro encoste tanto em mim a ponto de me contaminar, de tirar os meus conceitos, o meu respeito por mim, a minha forma de ver o mundo, até a minha forma de vivenciar as minhas dificuldades. Que eu tenho um jeito de ver, né? Você tem um jeito de ver. Você nasceu neném, já vou trabalhar, vou terminar minha faculdade, vou ser professora, não estou pensando em nada. Eu não teve neném, cadê a babá, o neném mamando no peito? Em fevereiro a menina está dando aula, o menino mama no peito até 6 meses. Que feio! Você não amamentou seu filho e foi dar aula. Ao mesmo tempo, vem uma outra e fala: parabéns, você não ficou presa aos conceitos de mulher ter que ficar o tempo todo do peito com o menino, deixou de ser mulher, você continua sendo linda, professora, não sei o quê. Então, é tanta confusão que vem aqui no cérebro da gente. Qual é o conceito certo? E por que a gente tem tanta necessidade, Gláucia, de conceito certo? Eu estou dentro do padrão, eu estou certa? Porque isso dói tanto na gente, e a gente não pode nem chorar as nossas dores, porque às vezes até assim, ó, você está chorando demais porque seu filho morreu na pandemia e você não pôde ver o caixão. Eu é que sei o quanto que está doendo eu não ter visto um trem lá fechado, eu não sei se é meu filho mesmo que está lá dentro, e agora a senhora, que nem é nada minha, vai virar para mim e falar que eu não posso chorar? Então é tão difícil. E assim, outras coisas bobinhas, se eu me passar a palavra para você, que é bobinha, mas é muito dolorida, quando a gente chega no hospital com esse filho que não é o nosso sonho, né? E a gente chega lá com o João dando crise convulsiva, com uma outra criança com câncer, com uma doença, e o médico vira e fala para você assim: então, você já sabe, né? Esse menino não vai dar muito bem, ele não está respondendo ao medicamento, a gente não sabe se os medicamentos que a gente tem aqui vai responder. Mas não chora, não. Seja forte, porque se você chora, seu filho vai ficar mais fraco ainda. Que hora que eu posso ser, gente? Que hora que eu posso ser? E aí, Gláucia, quando a Drica chega para mim, ela chega assim: Cris, eu só quero ser gente, né? Então, quando ela chegou, ela só tinha esse pedido, né, Drica? Eu só quero ser gente. Eu falei: então chegou no lugar certo. E aqui eu também estou tentando ser gente, né? Então, quanto mais espaço a gente abrir para a gente poder ser quem a gente é, melhor. Então, conta um pouquinho para a gente, Gláucia. Que bom. E eu gosto muito dessa palavra, eu acabei fazendo até um acróstico com a palavra gente. Que ele está até publicado aí no meu Instagram, depois a gente pode passear, a gente vai até lá, né? Mas acho muito legal, Drica, quando você relata a história, e a despeito de eu ter integrado tantas funções, eu amamentei exclusivamente minha filha até 6 meses. Então, foi possível também fazer uma carga horária e em seguida, logo em seguida, 1 ano e meio depois, nasceu a segunda filha, que também foi amamentada, curtida e tudo mais, né? Compatibilizando, sim, essa vida profissional. E acho que esse é um termo que a gente desenvolve e fala nas nossas redes de apoio a enlutados.
que não existem coincidências, mas existem deusidências. E acho interessante, Drica, quando eu escuto a sua história, porque, como eu disse, eu era monitora na FUMEC da disciplina de, na época, isso era 1973, então você imagina que tem muito tempo, né? Depois a disciplina passou por nomes e tal, e que chamava Psicologia do Excepcional. E trabalhando isso me convidou a poder exatamente trabalhar e me dedicar e aprofundar com a questão familiar. E eu acho que é muito legal porque esse filho idealizado e que não corresponde à expectativa, ele tem uma forma de trazer repercussões para toda a família. Né? E essa, curiosamente, a última aula que eu dei, à época, em 1998, antes da morte da minha filha, e naquela época ainda utilizava o diário escrito, manuscrito, né? A gente ainda trabalhava, hoje são conceitos que são revistos, nada como 24 anos depois, mas orientado pelo trabalho da Elizabeth Kubler-Ross, que desenvolveu, compreendendo as fases do luto. Eu dizia muito disso, e isso hoje eu afirmo, que quem na vida não sabe fazer luto, vive muito mal. E luto não se restringe exclusivamente à perda por morte física, mas é exatamente a perda por esse ideal, a perda pelas nossas expectativas, e ainda trago mais miúdo a ideia de que todo o nosso processo de fazer escolhas, ele necessariamente também é um luto, né? Nós três que nos assumimos aqui esse compromisso de estar aqui, assim como as pessoas que também atenderam ao convite aqui estão, certamente estão nesse momento também abrindo mão de uma série de outras coisas, né? Então, o tempo inteiro, esse movimento de dar uma prioridade a algo e também renunciar e aprender isso. E aí, quando falamos de mulheres incríveis e desse trabalho, e desenvolvendo, então, esse trabalho com perdas, e especialmente a nossa rede AP, que é apoio a perdas irreparáveis, o slogan da nossa associação é exatamente a ideia de aprender a perder sem se perder. E eu acho que isso, de alguma maneira, está aí presente, né? Quantas perdas estão possíveis? O fato até, né, Drica, de você solicitar, Cris, olha, eu quero ser gente, eu quero me ver gente, né? Me ocorre a ideia até de todas as orientações em todos os voos, e você começou sinalizando aí o aviãozinho, né? Mas todas as companhias aéreas, em todos os idiomas, a primeira orientação dada em todos os voos é aquela que a gente conhece, né? Em caso de despressurização, ponha a máscara primeiro em você. Não, mas que egoísmo, né? Não. Poder assistir ao João é também cuidar da Drica, né? É gente cuidando de gente. E é exatamente buscando isso. Gosto muito da palavra integrar. Integrar as várias solicitações que a vida faz, saber também isso que eu estou chamando de luto, de que é renunciar a coisas para priorizar outras, e a gente está inteiro. Então, que bom, e veja que a sua história, né, relatada por você, não é uma história que ela está isolada, mas é uma história que é presente em muitas famílias, e que é exatamente isso que você está dizendo. Não é vergonha, não é deixar de ser mãe, também tem outros interesses, poder também se reabastecer em outras fontes, até para poder também estar nutrida e desenvolver-se esse trabalho que não é por exclusividade, né? Por muito tempo a gente entendeu isso, e que, na verdade, é muito legal buscar parceiros para que a gente possa realmente fazer redistribuição de tarefas, cargas, né? Que estão ali numa forma de colaboração. E é interessante também, e como eu falo muito com a Cris, eu quero ser gente, eu sempre peço, me traz de volta quando eu estiver me perdendo. É muito natural a gente se perder no meio do caminho, porque são muitas demandas. Eu mesma, assim, eu venho de uma família mineira, tradicional cristã.
Então, a mulher é uma referência de a Virgem Santa Maria, que não tem muitas vontades, a não ser deixar a casa arrumada, dar comida para todo mundo, fazer tudo para todo mundo. E para mim? Então, todas as vezes que eu falo e para mim, que eu começo a ver que eu estou dando tudo para os outros, que eu esqueci de olhar para mim, eu queria também que você dissesse isso, como que é essa perda irreparável, que dá para ir, né? Você vai, e aqui está uma coisa que tem que ser cuidada, reparada. Ir, essa situação é sua, foi com a Gláucia. E aqui eu, que estou aqui parada na Exato. estação do luto da Gláucia, eu posso sair da estação do luto, eu posso viver na estação do luto, né? Eu falo muito, eu falava com o psicólogo lá da PAI, eu falava que ele, eu sou a Adriana Calcanhoto daquela música que ela fica falando, o meu coração, embora finja fazer 1000 viagens, fica batendo parado naquela estação. Eu quero sair daqui. Como que sai daqui? Né? Tá. E é tão assim, doído, Glaucia, que as pessoas ficam te cobrando, por exemplo, você está contando para mim, tem 24 anos que minha amiga morreu. Mas as pessoas faz de um jeito que parece que ela morreu ontem. E também, às vezes, se você conta para mim a dor, que dói como se ela tivesse morrido agora, é feio você sentir essa dor. Então, como que eu cobro de você a morte da pessoa? Não, você tem que chorar, porque sua filha morreu. Filha morreu, entendeu? Você está chorando até hoje porque sua filha morreu há 24 anos. Que loucura! Ah, não, você tem que viver. O que você tem que fazer, Jesus? E é muito interessante, né? E é o Saramago que nos conta que a gente só morre mesmo depois que a última pessoa que lembrar da gente morrer. Né? Enquanto a gente está aqui trazendo a memória e tendo essa capacidade de manter essa relação amorosa, e mesmo 24 anos depois de não ter a presença física, a presença simbólica está aqui. Né? Ela está conosco. Né? Então, acho que é muito legal quando a gente pensa realmente o que é parar na estação e o que é um movimento de vida que nos convida a movimentar. Porque se a gente quiser saber um jeito de falar do que é doença, doença é aquilo que cristaliza, que fixa, que fica paralisado. Né? Agora, diante, então, de algo que demanda atenção, e é claro, energia e tudo mais, como que a gente pode ir buscando outras áreas de interesse? Porque a vida, ela é diversificada. Né? E aí, né, Cris, quando a gente lembra, eu acho que é muito legal a Cris lembrar que eu fui professora dela, mas nós também fomos colegas, né? E nós estivemos juntas com a Zélia Nascimento, que é uma pessoa que trouxe tantas contribuições. Né? E, curiosamente, um pouquinho antes da pandemia, numa das últimas aulas de Zélia, ela fez essa distinção que eu acho muito legal entre fragilidade e vulnerabilidade. Né? Curiosamente, em torno até de sintonias, e podemos chamar até de deusidências, né? Houve o TED da Brené Brown, que é uma pessoa que teve uma forma, né, das pessoas assimilarem e entender quando ela chama atenção disso, da coragem de ser imperfeito e das vulnerabilidades. Quer dizer, isso é condição nossa. Nós nos tornamos frágeis à medida em que a gente não reconhece os nossos limites, que nós todos temos. Né? Evidentemente que temos limites, e onde tem limite, tem também possibilidade, nem que seja de sonhar. Se nesse momento a restrição está muito grande, e nós temos essa distinção de que a gente é capaz, sim, de sonhar, de simbolizar, nós podemos também planejar. Olha, agora não dá, mas quando? Que maneira que eu posso fazer acontecer? Né? Então, a gente, Drica, ficou ali aguardando o momento para que ela possa também florir, que ela possa, sim, ocupar espaço, e evidentemente que as situações, né, elas não acontecem exatamente da hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas daquilo que é possível. Né?
Então, acho que é muito legal isso. Reconhecer que vulnerabilidade é limite da vida, nós todos temos, né? Temos o limite aqui dessa conversa nossa, temos o limite das condições várias que estão presentes, né? Da nossa condição física, da nossa condição econômica, da nossa condição cognitiva, relacional, ele está presente, mas também traz possibilidades, né? E aí, Cris, onde que essa conversa te convida aí? Nossa, me convida a tantos lugares. Eu estou aqui, né, pensando que os meus últimos estudos têm sido na terapia do esquema, onde a gente estuda, né, na base os esquemas iniciais desadaptativos, né? E enquanto eu estava vindo para cá hoje, eu estava também pensando sobre isso, quanto que os nossos registros de vida fazem marcas em quem somos, né? Então, essas marcas vão sendo parte da nossa personalidade, da nossa forma de agir. Então, quando tem dores nesse início ou em algum momento dessa trajetória, elas vão deixar essas marcas que nos deixam mais suscetíveis a algumas emoções, né? E o quanto a gente fica brigando com essas emoções quando elas são desagradáveis de sentir. Ao passo que se a gente acolhe, a gente é o primeiro, né, amigo, né, nessa postura autocompassiva, né, a gente consegue também desenvolver uma atitude acolhedora com essas emoções para entender o que que elas têm para nos dizer. E à medida que a gente escuta isso, né, a gente também pode deixar essa onda da emoção que nos paralisa e deixa ali na estação sem seguir o movimento, voltar para o fluxo, né? Claro. Então, assim, dentro da minha história de vida, eu nasci logo depois da perda do meu irmão. Então, esse é um ponto de vulnerabilidade para mim. E a vida foi me convidando em alguns momentos a passarem por ali. Quando eu tenho os meus filhos, eles são gêmeos, e na véspera de morte do meu irmão, a gente sofreu um acidente de carro, nós capotamos o carro. E aquilo veio assim, né, como, de novo, essa perda presente, e aquilo me desorganizou, me desestruturou, e cada vez que eles adoecem, é um lugar que eu visito, né? E a Drica estava falando também sobre isso, mas a gente vai chorar a morte de uma pessoa que eu nem conheci, né? Eu não conheci, mas ela estava ali, né? E de alguma forma o convite à reflexão. E que se a gente não para poder ouvir, respeitar, acolher, né? A gente também vai passando por cima dessa nossa história de quem nos tornamos. Então, cada vez que meus filhos adoecem, vem assim, né? Um esquema de vulnerabilidade à doença e à perda. Eu fico mais ativada. E aí eu posso me acolher e falar assim, olha o medo vindo aí. Mas a situação é outra, né? O contexto é outro. E a partir do momento que a gente vai identificando esse novo lugar, a gente também vai podendo se acolher nessa dor, né? Abrindo espaço para a gente refazer essa história, refazer as relações, construir novas crenças, novas formas de ser e de interagir. Então, enquanto você ia dizendo, né? Vocês iam dizendo, eu fiquei pensando em todo esse movimento que acontece dentro, nas relações, na história transgeracional e como tudo isso se encontra em determinados momentos, né? E que se a gente para fazer essa escuta ativa, a gente não fica nesse lugar de vítima, do sofredor, né? Então, fiquei pensando por aí. E é muito legal, né? Porque se estamos falando de fixar a própria condição da emoção, a emoção é uma energia que move, né? Ela é um convite a mover. Eu fico muito preocupada, né, Cris? Quando a gente ainda escuta, e até hoje isso está presente, quando as pessoas começam a categorizar a emoção de boa ou ruim. Ó, isso é emoção boa, medo é bom ou ruim? Olha, não existe isso, né? Agora, pintou o medo, e é natural, e é nosso Guimarães Rosa que nos conta, né, que o medo nos pega pelo enraizado, né? É ali na base. Quer dizer, qualquer desafio, qualquer situação, né? O medo aqui, será que a gente entra na live? Será que ela viu o que eu aceitei? Quer dizer, é claro que tem um sobressalto para qualquer situação, né? E que, diante disso, e medo que realmente nos acompanha, o que a gente faz com isso? De fato, um medo que a gente fixa e fica paralisado nesse medo, ele pode virar, assim, fobia ou pânico. Então, ele estragou.
Mas o medo, e eu gosto muito, né, quando a gente lida com esse medo, embala esse medo, casa ele com a raiva, porque ele também não é dissociável. E que entendemos que o filho legal desse casamento é o zelo, é o cuidado. Isso é muito legal, né? Quer dizer, os seus filhos adoecerem, é claro que não é algo banal, requer doença, mas não precisa te ter desespero, né? É possível avaliar isso, né? Vejo até trazendo para nós agora, e agora de novo, outra onda de Covid, outros sobressaltos, na hora que a gente acha que já liberou máscara, volta e tal. Quer dizer, tem uma atitude que a gente não tem garantia, né? A vida não nos dá garantia, mas ela nos dá uma base, e uma base para diante disso realmente administrar, né? Se algo me deixa com medo, e é legal que a gente dê nome e reconheça, onde que eu posso me amparar, né? Eu comigo, eu com as relações, eu com a vida, quais combinados, quais negociações, né? Porque, de fato, não precisa repetir. Aliás, as experiências repetem se a gente não aprendeu, né? Aí a gente tem que tomar bomba, né? Bomba na escola acadêmica tradicional, mas bomba na vida. Aí eu fico repetindo, e aí, né, Drica, é fixar, né? Porque repetir é isso, né? A gente tem a ilusão que está repetindo, mas também não é igual. Se amanhã a gente for repetir essa conversa nossa, é outra, né? Espero assim. Até se a gente falar agora de novo, a gente não consegue, tipo assim, conta para mim de novo o que você falou agora. Você fala com outras palavras, é igual, mas é diferente. Claro. E a gente tem que ter essa coragem da vulnerabilidade, que eu fico pensando assim, como que é possível vida real sem vulnerabilidade? Isso. Olha, coisa tão simples a nossa vida. Você vai fazer compra lá no seu cartão de crédito, né? Eu sei que tem dinheiro lá. Mas aquele minuto que a moça está passando aquele cartão lá e fica dando um tempo, parece uma eternidade, parece que a fila aumenta. Ai, meu Deus, será que vai passar, que não vai passar? Dá um medo mesmo você sabendo que tem dinheiro lá. Então, claro, sim, a gente tem um friozinho na barriga de expectativas que são os nossos medos associados às nossas realidades. Por exemplo, você sempre teve dificuldade, viveu sempre em escassez, de sua mãe, seu pai fazendo continha e tal, mesmo tendo dinheiro, você já vai para os lugares fazendo contas. Às vezes você pode comer num restaurante melhor, você come lá no PF, mais barato, porque pode passar fome, porque pode não sei o quê. A nossa cabeça vem com umas coisas aqui escritas que a gente nem sabe o que está escrito lá, e a gente está lendo o tempo inteiro, mesmo sem saber. Que é o que eu falo, que a gente aprende, eu aprendi a ler rápido, e hoje eu fico vendo com a educação inclusiva, brigando pela educação inclusiva, que o menino sabe ler, vendo lá um homem passa e fala, lê, vê o Banco do Brasil, vê o Itaú, então é uma leitura diferenciada, sem nome leitura, que o menino lê, ele vê o desenho e cria a história dele, ele está lendo também. Então, como que você configura na sua vida as coisas é que te torna vulnerável. E estar vulnerável o tempo inteiro é difícil, é impossível, não é a realidade nossa. O tempo inteiro nós estamos realmente vulneráveis. Agora, eu vou me tornar refém dessa vulnerabilidade? Hoje eu não vou entrar na live com as meninas porque o meu cabelo tá feio, porque eu acho que minha unha não tá feita, porque o meu não sei o quê, meu nariz tá inchado, eu gripei, então eu não vou entrar porque as pessoas vão olhar. Então aí eu paro de viver, por causa de tantos medos, de tantas coisas. Isso aí que tem que ser tratado, mas se sentir vulnerável, dizer assim, Cris e Gláucia, eu estou com medo. Eu sempre falo com a Cris, a gente tem um horário para acabar a live, me corta, porque eu falo muito. É uma vulnerabilidade minha, eu falo. Agora, se eu não contar para você que eu vou falar muito, eu e você vamos sofrer, porque nós vamos entrar em atritos desnecessários. Mas eu já sei a minha dificuldade. Então, o que é melhor na vida, na verdade? É não sentir as coisas que às vezes a gente acha que é ruim, ou falar o que dói na gente, independente de qual leitura que eu estou sabendo fazer. Mas eu digo, olha, Gláucia, eu tenho medo de escada. Não sei se eu cair na escada algum dia, alguma coisa assim, mas tudo que tiver escada eu prefiro não ir. Aí você me fala, quando tiver escada, para mim não ir,
E aí você fala comigo, não, vamos na escada, eu vou segurar sua mão, a gente vai junto, vamos ver por que você tem medo? Olha que bom, aí você vai me ajudar a não ter mais medo de escada. Então, medo é bobo? Não. É bobo não ter medo. É bobo não ter coragem de falar que tem medo. Né? A gente tem que se assumir. E é interessante, né? O Amir Klink, que ele descreve nos 100 dias entre o céu e o mar, né? Dizendo que a situação que ele correu mais risco era exatamente quando ele achava que estava garantido e que não tinha medo. Aí ele passou aperto, né? Então, a vida não dá garantia, né? O que requer, então, não quer dizer que a gente tem que ficar sobressaltado, mas uma posição de estarmos atentos, né? E eu acho que é muito interessante quando você traz a ideia da leitura, e quando eu estou falando de atenção, porque uma atenção é ter uma leitura até do ambiente. O que o ambiente, nesse momento, convida e tal. E mais do que, né, Drica, nos orientar por essa referência de certo e errado, vale muito avaliar. Olha, funciona para você? O que isso está te trazendo? E aí, de novo, o que você está ganhando, o que você está perdendo? Como é que anda esse balanço, né? Não existem situações nenhuma que seja só maravilhosa, sem perda nenhuma, como seja péssimo, sem ganho nenhum. Não tem isso, né? Evidentemente que alguém que está com a perda ali exposta, você perguntar para essa pessoa o que você está ganhando, isso é até crueldade. Nesse momento, isso não cabe, porque essa dor, a dor está doendo para valer, né? Agora, tendo esse tempo de arrefecer, né? É muito legal. Vale entender que, então, quando a gente traz como pergunta, é possível viver vida real sem vulnerabilidade? E aí posso afirmar, o nosso grande problema é esse compromisso de ser perfeito. O perfeito é inimigo do bom. A vida não é perfeita, né? Nós não somos. Essa conversa nossa é muito interessante. Em geral, eu faço as lives, quando eu vou me escutar, eu fico numa aflição que eu fico querendo antecipar coisas que eu ainda não disse, eu quero, quer dizer, claro que se escutar, a gente vai falar de novo, vai fazer diferente, né? Mas que a gente possa realmente reconhecer aquilo que a gente pode fazer naquele momento, né? E aí, Cris? Pois é, e é interessante a gente dizer sobre isso, né? A Drica falou sobre cada volta que a gente dá, eu acho que é uma oportunidade nova da gente se ouvir. Esses dias eu estava atendendo uma família nova, ela falou assim, mas eu já fiz terapia não sei quantos mil anos, já contei essa história tantas mil vezes. Mas cada vez que a gente conta e que a gente reconta, a gente tem a possibilidade de ouvir, né, partes nossas que às vezes ficaram negligenciadas, né? E de refazer também a nossa visão a respeito dos fatos, a respeito dos ocorridos. Então, a cada nova passagem, a gente sempre vai passar de uma nova forma. Claro. Esses dias também uma pessoa virou para mim e falou assim, eu tô com medo de voltar para aquele estado de ansiedade que eu estava antes. Eu falei, olha, para aquele estado você não volta mais. Né? O rio não passa duas vezes, a água não passa duas vezes no mesmo rio. Então, a gente sempre está nessa mudança e o quanto é difícil reconhecer que o pequeno muda todos os dias, né? E que a cada segundo a gente tem novas possibilidades. Então, realmente não tem que ser perfeito, é a gente poder conectar com ingenuamente, não é bem essa palavra que eu queria, mas de forma assim, genuína, isso, genuína, com cada emoção que a gente está vivendo no momento, respeitando o lugar que nós estamos, né? A cada passagem dessa nossa história, né? Tem momentos que parte não doía, volta a doer, né? A E é partir do momento que interessante. você toma consciência de coisas que às vezes você não tinha. Nossa mestra comum, Zélia, que nos ensinou isso, a distinção entre ingenuidade e inocência. Né? Exatamente isso. Quer dizer, esse olhar e essa disposição. Porque da ingenuidade é você não aprender. Tem a experiência e fica ali, e ali fica de fato, né? Cometendo e caindo nos mesmos buracos, porque não aprende a se desviar do caminho. Isso é ingênuo. Né? Por outro lado, essa inocência de que cada experiência é com um olhar novo para aquele momento. Esse mesmo buraco, eu posso até começar a vê-lo de uma outra maneira.
né? Especialmente se eu não cair dentro dele, né? E ver isso, né? Eu tenho visto aí, né? As pessoas roubando até hidrantes e até as tampas de cobre, quer dizer, tá cheio de buraco no passeio. É bom andar atento, né? A essa história. Não olha só para baixo, não, porque tem um céu muito limpo, mas não fica lá de muita arrogância, não, porque você também cai no buraco, né? Quer dizer, poder de fato dimensionar isso e a cada vez que a gente transita, evitando realmente acidentes, sabendo que existem perigos, existem sim, né? Existem situações, e isso até que a gente está dizendo, né? Em relação à vulnerabilidade. A maior vulnerabilidade é que, de fato, a gente programou esse encontro, organizou, mas já não tinha garantia dele acontecer. Nenhuma, né? Ontem a internet aqui em casa estava péssima, pela primeira vez. Mas tava uma coisa horrorosa, né? E eu ainda me lembrava muito de hoje. Falei, meu Deus, tomara que fique só hoje, porque ontem estava ruim, né? E algo que não depende da gente, onde é que tem até, né? Esse manejo para receber e acolher vulnerabilidades e ter essa ginga para a gente buscar caminhos opcionais. O que mais que eu posso fazer? Se não deu assim, aí de novo, né, Drica? Quando você falou, se o caminho interditou, eu volto para casa ou sento ali no meio, na beirada do caminho e fico lamentando e chorando, né? Ou eu posso buscar outras vias e posso até ter a surpresa de conhecer outros caminhos, porque também andar sempre pelo conhecido impede, muitas vezes, da gente diversificar, né? O conhecido, muitas vezes, ele é econômico, mas ele, por outro lado, empobrece pela diversidade, né? É a tal história de ficar só num. O que é hora de um, o que é hora de outro, né? Você está dizendo essa questão da internet, e aconteceu comigo agora há pouco tempo, eu fui dar uma palestra sobre ansiedade online, uma empresa e tudo mais. E eu até compartilhei nos meus stories essa história, porque foi assim, inusitada, né? E aí teve um incêndio na CEMIG, no dia e na hora que eu estava dando a palestra, e eu tinha acabado de passar um vídeo que causava um certo impacto, porque a ideia era essa. E a internet caiu, eu não conseguia comunicar com quem tinha me contratado, eu não conseguia seguir a palestra, e aí meu sistema simpático todo ficou ativado, né? E eu fiquei pronta para a luta ou fuga naquele momento, né? Porque a vulnerabilidade estava em alta. E aí meu marido chegou na hora, tentou fazer uma gambiarra ali da internet, não funcionou. E eu consegui falar com elas. E elas me deram 15 minutos para eu poder voltar, senão a gente ia cancelar a live, a aula. E aí, em 15 minutos, eu cheguei aqui no consultório e a gente pôde seguir. E eu falei com eles, falei, olha, gente, vocês estão vendo o sistema simpático funcionando, né? E não teria exemplo melhor para isso do que essa ativação. Então, todos nós estamos nesse barco, né, Glaucia? Assim, a vida nos atravessa. E o que a gente faz com isso? Eu poderia ter ficado parada naquele estado, né? Eu podia lutar, eu podia fugir, eu podia ficar paralisada. E naquele momento, meu corpo me chamou ao movimento, né? Eu falei, eu não vou desistir disso. E aí a gente segue, mas cada um de nós tem um estilo de enfrentamento, cada um de nós vai ter um estilo de resposta a essas situações adversas, né? Então, quando a gente também toma esse conhecimento de como a gente funciona, isso também possibilita a gente achar outras vias. E se eu não tenho essa via, que eu possa ainda construir e adquirir ferramentas para lidar com as adversidades de outras formas. Eu acho que o processo terapêutico ele visa muito esse construir de ferramentas, de autoconhecimento, né, de entender essas nossas estratégias de funcionamento, de conexão e de resposta mesmo à vida, né? Eu costumo brincar, Cris, e dizer que o processo terapêutico ele diminui o nosso autodesconhecimento. Porque, de fato, a gente se surpreende, né? Então, isso que você está relatando, realmente, ter sido surpreendida por uma situação, com todo o envolvimento que isso tem, quer dizer, as várias possibilidades, é claro que você, naquele momento, não poderia antever como é que você ia fazer, né? Evidentemente fez, né? E a gente vai se reconhecendo nisso. E acho, né, Drica, quando você traz aí a história do João e essa comunicação,
como que a gente se reconhece e se legitima? Pensamentos, palavras e obras. Não estou inventando a roda, né? Mas entre aquilo que de fato a gente se dispõe a fazer, como que a gente se busca realmente essas alianças, essas parcerias, essas situações que favoreçam fazer. Porque também boas intenções, né? E é mais uma vez a Mirklin que diz, olha, tem alguns sonhos que só de sonhar tá bom, não inventa de realizar, não quem encrenca. Por outro lado, sonhar só e não realizar muito, nós mesmos vamos nos desacreditando. Então, ter essa clareza, né, do que a gente faz a partir de situações, né, aonde que a gente pode realmente buscar caminhos, né, porque em alguns momentos é hora de parar. Né? Suponhamos que né, nesse relato que Cris está dizendo aí, o incêndio era lá da CEMIG, mas que se fosse no seu prédio, né? Quer dizer, não era a hora de sair de casa, ou ver ali como é que sair. Né? Então, são situações que a gente precisa. Né? Ontem eu tinha que fazer um exame, na hora que eu olhei a janela aqui, gente, a nuvem preta que estava aqui em casa, aqui a coisa, né? Que a escuridão. E eu tenho saído pouco, né? A pandemia nos colocou cada vez mais domésticos, né? E domesticados. E aquela sensação de como é que eu fazia, como é que vai e tal. E acabou que, felizmente, funcionou bem, né? Mas foi uma chuva considerável, com riscos que a gente conhece, árvore que caiu, poste que caiu, quer dizer, desta época em diante, nós sabemos disso, né? Temos garantia? Quer dizer, que garantia que uma pessoa que estacionou na rua, que quando chegou, se surpreendeu com a árvore, teve um poste, o poste caiu em cima de um carro, né? Quer dizer, são situações que estão aí, né? E as nossas vulnerabilidades expostas e com quem que a gente conta, né? Eu me lembro a ocasião que um médico amigo meu e tal, ele foi visitar minha sogra, fazendo um atendimento domiciliar, né? E aconteceu isso, caiu uma árvore em cima do carro dele, que não era qualquer carro, era apenas uma BMW, né? Então, para vocês... Quando eu olhei aquilo, aquela história, quer dizer, um negócio absolutamente fora, né? E eu lembro que tinha um Uno que eu tinha comprado para minha filha. Eu ofereci para ele, falei, olha, enquanto seu carro estiver consertando, se você quiser um Uno, eu te empresto. Era o que eu tenho para te oferecer, né? Mas você imagina, né? Era assim. Então, são essas coisinhas que a vida traz, né? E como que a gente faz, né? Uma dose de humor, eu acho que também é algo que merece, né? Estar atento a essa tênue diferença do humor entre sarcasmo e ironia, né? Mas o humor que traz, sim, uma maneira que caminha com a nossa humildade, porque vulnerabilidade na arrogância e na humilhação também não rola. Mas ter humildade para entender, olha, eu não sou nem melhor nem pior. Isso faz parte da minha vida. E aí, o que eu faço? Né? É por aí. Eu acho que a vida oferta para a gente, né? E isso os outros falam muito, mas é uma verdade. Ela oferta o limão. Aí a sua necessidade, a sua dor vai te fazer com um limão. Você vai fazer, além da limonada, você vai fazer chá para gripe, você vai fazer bolo, você vai fazer mousse de limão, você vai fazer um monte de coisa. Caipirinha também. E você vai fazer vários outros coquetéis e várias coisas com esse um limão. Mas tudo depende da sua coragem de entender que aquilo é limão. O que acontece é que às vezes a gente fica com uma bola verde na mão. Bola verde. E aí você pensa assim, isso é para jogar tênis, isso é para jogar ping-pong, não quicou o tanto que eu queria, não fez não sei o quê. Você está na vida, cabloco, você está com fome, come, faz alguma coisa, mas você só pensa em outras coisas. Então a pessoa não... A verdade que eu acho que a gente precisa mais é de olhar mesmo para a gente e ver o que tem vontade, o que eu quero. Eu falo com a Cris assim, Cris, obrigada, você está me ajudando a virar a gente, é que a cada dia, cada manhã, eu tenho mais coragem de dizer o que eu quero, mas não é o que eu quero assim, né, Gláucia? Quero que faça a live e azar das meninas, da vez delas, eu vou chegar, eu vou falar, eu vou fazer. Não.
eu quero fazer isso e que eu consiga ter pessoas junto de mim. Eu quero tomar café, que o padeiro seja abençoado para fazer um pão lá e chegar aqui, que a safra seja boa. Todo o enredo para chegar um pãozinho aqui de manhã. A minha perna tenha força para ir lá no lugar, o cara acorda para abrir a padaria dele. É pensar na rede inteira e abençoar que as dificuldades deles também sejam vencidas. É não pensar, ser vulnerável, é saber que é difícil para todo mundo e que nós precisamos de ir protegendo. Aquele buraco que eu caí minha vida inteira, eu vou acabar com os buracos das vias, mas é assim que nasceu o tapador de buraco. De tanto cair, machucar, eu comecei a tapar. Então, eu ponho seta, ali tem um buraco, eu ponho o piso de braille para quem é cego, porque eu sou cega, eu não consigo enxergar nunca. Mas você está passando o mesmo buraco de sempre. Eu não sei ver, porque às vezes você está fazendo, todo mundo acha que você é um babaca, que faz sempre o mesmo erro. Nossa, ela vai namorar com um cara que vai trair ela, que vai pegar o dinheiro dela, ela vai chorar, e aí ela termina, arrumou outro, e já viu, o cara pediu ela para pagar a conta, esqueceu a carteira. Outro igual aquele. Aí a gente fica falando com ela, você arrumou outro igual. Em vez de falar que arrumou outro igual, põe em seta, porque talvez ela seja cega, ela não consegue ver desse jeito. Tem como cuidar da vida dela para ela nunca mais fazer isso? Não, mas eu tenho que entender que ela tem uma vulnerabilidade neste lugar e tentar trazer espelhos para as pessoas, para ela enxergar a dor dela e a partir da dor dela ela resolver o problema dela. Porque não adianta dar só, tipo, engove, porque tem gente que toma engove e acorda com ressaca assim mesmo, porque bebe tanto, mas tanto, que não tem jeito. Então, a gente tem que entender o que é para cada um e saber que cada um de nós estamos exposto a um monte de coisa que não é exatamente aquilo que a gente sonhou, mas é vida. E vida é muito boa, a vida tem que ser vivida, tem que acontecer, tem que estar lá. Né? Hoje, aqui na nossa live, você é a estrela. A Gláucia que vai nos trazer a informação. A luz é na Gláucia. Se eu e a Cris quiser roubar a luz para a gente acabou de perder o sentido da nossa live. Então, é saber para quem você quer a luz naquele dia. A gente tem gratidão porque você entrou, a gente estava todo mundo pedindo a Deus, aos nossos santos, tudo que a gente acredita, que desse certo, que tivesse internet, que tivesse tudo. Dependia só de mim e da Cris? Não, depende de um monte de coisa, até mesmo do pessoal lá da Oi, se você é da Oi, da TIM, se eu sou da TIM, da Claro, de todas as operadoras de internet e mais ainda, de pessoas que a gente também não conhece, que elas precisavam estar aqui para a live não ser cortada. E ainda tem mais o nosso tempo e o tempo das pessoas que é importante e que tem o horário de cada uma das pessoas. Então, eu acho que é difícil a vida, ela tem muita coisinha fininha, igual aquelas blusas que nós mulheres, é uma roupa de paetê, é cheia de miçanguinha. Se puxar um fio daquele trem, você fica pelada, porque vai soltando todo o negócio, eles vão perder. Uma coisa bordada à mão. A vida é assim, ela é traçada à mão, ela é fininha, e um fio da meada desmancha todo bordado. Mas, se você entender que cada pecinha daquela tem um valor super significativo e que faz com que a sua roupa fique estruturada no seu corpo, você vai tomar cuidado para nunca arrancar o fio da meada. E se arrancar, você faz uma roupa, porque alguém já ficou vulnerável na rua, você já ouviu falar sobre isso, você faz uma roupa com forro. E aí Legal. pode até sair o traçado, mas você tem um forro ali que te sustenta, que te mantém na festa, e você vai fazer outra roupa depois. Mas a vida é assim, a gente pode ter algum risco. Qual o risco que eu vou ter ao sair hoje? Não sei, pode chover e pode não chover. Leva a sombrinha e leva a galocha, mas não deixa de sair. E é interessante quando você aponta, né, Drica, a história de saber o que quer, né? E é muito legal. E especialmente nós mulheres, que muito mais falamos o tempo do querer no queria.
que é um futuro do pretérito, né? Mas é legal. O querer, o poder e o dever de fazer, né? Eles cabem essa leitura de lidar, né? E é interessante quando você traz a ideia do espelho e quando conversas podem ser, sim, convites a reflexões, né? Eu acho que essa é a proposta. Tomara que tenha trazido. Nós temos, como você sinalizou, questão de tempo, né? Nós vamos ter que encerrar daqui a pouquinho, que eu tenho compromisso às 9. E, então, quero deixar as palavras finais aí para você, Cris. Então, eu queria agradecer, já sinalizando mesmo que o nosso tempo está esgotando, a Gláucia tem esse atendimento, a gente já tinha combinado. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas presentes que se disponibilizaram a estar aqui com a gente hoje, pedir para que compartilhem essa live, para que chegue a um número enorme de pessoas que possam se beneficiar com essas palavras que foram compartilhadas aqui hoje pela Gláucia, pela Drica, por mim. E principalmente, Glaucia, eu quero agradecer a sua disponibilidade, sua atenção, seu carinho em aceitar esse convite, a compartilhar conosco toda a sua experiência de vida, pessoal, profissional, né? O quanto que a experiência de cada um serve de espelho para que a gente também possa se ver, se rever, se refletir, pensar de novo, ver melhor, né? Então, eu quero muito agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, dizer que eu te admiro muito, né? E há anos, que desde a faculdade, desde as aulas lá de, de psicologia, foi sempre um prazer aprender com você e é com muita gratidão mesmo que a gente está aqui hoje, viu? Legal. E é um convite, né, Cris, que também admiração é recíproca, a projeto que vocês estão fazendo, e espero que a aposta, pelas palavras que a gente trouxe, por essa conversa, tenha realmente trazido reflexões, né? E esse espelho possa se expandir aí em muitas direções, né? Odrica, um prazer te conhecer, me coloco à disposição, uma pena não termos estado presencialmente, mas eu ainda estou ajeitando minha agenda, porque o mês de outubro ele não existiu na minha vida, não. Há muito tempo que eu não faço isso, mas saí de férias e emendou depois com o Congresso, eu fiquei praticamente um mês sem trabalhar. Então, agora as coisas estão acumuladas, né? Mas agradeço e espero que a gente possa ter outras oportunidades, tá bom? Muito obrigada. Agradecemos Tchau, a sua tchau. disponibilidade. Um ótimo dia. Ótimo dia, muito obrigada de te conhecer e vamos fazer outros. A gente vai ter os encontros presenciais das Mulheres Incríveis e você vai ser uma das nossas convidadas. Que bom. Já é a nossa convidada. De abraçar. Então, muito obrigada. Gratidão a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Bom final de semana. Amém. Para nós.